Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Meus queridos amigos, para dar início aos nossos trabalhos, nós vamos fazer a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós rogamos a tua presença neste momento aqui conosco. Senhor, rogamos a presença do Mestre Jesus e também dos nossos irmãos de luz, os irmãos vozes. Pai de infinita bondade, nós queremos te agradecer por tudo. A ti toda honra e toda glória, Senhor. Louvamos a tua presença entre nós e somos felizes por saber que estamos sempre protegidos pelo teu amor, a tua justiça, a tua misericórdia, que se derrama sobre nós constantemente. Ajuda-nos, Senhor, a despertar as nossas consciências, a compreender melhor o nosso papel aqui na Terra, a importância da nossa presença aqui na Terra, e que o sofrimento, os desafios, as dificuldades possa nos fazer enxergar melhor aquilo que precisamos realizar. Rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, rogamos por nós e pela humanidade inteira, Senhor. Que a tua bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Dê-nos força e coragem para seguirmos sempre tendo fé, confiança e esperança no futuro. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, hoje, agora e sempre. Viva Jesus! Então, o título do nosso trabalho é Destino da Terra e Causas das Misérias Humanas. O destino da Terra e causas das misérias humanas. Pois bem, como é que nós podemos conceituar a nossa vida aqui na Terra? Como é que nós podemos compreender tantas misérias, sofrimentos, dificuldades que encontramos aqui neste planeta? Então, nós precisamos entender quem são os habitantes da Terra. Quem está habitando a Terra? Qual a condição moral e espiritual daqueles que habitam a Terra? A Terra, os habitantes da Terra estão aqui para viver uma vida de sofrimento, de terror, de angústia? Todas essas perguntas, nós podemos encontrar respostas plausíveis de compreensão. Respostas que podem nos ajudar a entender melhor o que passamos, o que vivemos, e ao mesmo tempo nos auxiliar a um comportamento mais adequado, um comportamento que nos leve a um nível de vibração melhor. Porque o segredo
de nossa vivência positiva ou negativa aqui na Terra é o nosso bom ânimo, é termos a certeza da presença do Criador em nossas vidas, é termos sempre esperança no futuro, de que as coisas vão ser diferentes, de que as coisas podem mudar. Então, esse é o segredo de uma existência cheia de possibilidades, possibilidades de transformações, de mudanças que vão nos levar a cada dia melhorar o nosso nível de consciência. Vibração elevada, pensar bem, pensar positivamente, ser sempre positivo em todas as questões, sabendo que existe solução para todas as coisas. Nós já estamos num mundo em que a ciência, ela cumpre o seu papel. A ciência, ela não existe em oposição à religião. Ela é fruto do, do, de todo o amor que Deus tem por nós. Ela é fruto do conhecimento. Ela é fruto das oportunidades que nós estamos recebendo aqui. Com o conhecimento, nós podemos avançar. Então, nós devemos estar felizes e apoiar o avanço científico. Porque, do contrário do que pensam, esse conhecimento nos leva ao Altíssimo. Pois bem, o texto, o destino da Terra e causas das misérias humanas, Kardec faz uma análise muito interessante aqui nesse texto. Sabemos que Kardec estava recebendo a inspiração dos espíritos, do Espírito da Verdade, estava recebendo o auxílio dos médiuns que se comunicavam, trazendo orientação dos mentores. Então, é nesse sentido que os textos que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, as informações do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, o Pentateuco inteiro, são informações que vão nos levar a uma reflexão cada vez melhor de tudo que vivemos, da nossa existência, da nossa condição humana aqui na Terra, de humanidade terrena, e nos permitindo a mudança de atitude, de comportamento, melhorando assim a nossa vibração e, consequentemente, a vibração do próprio planeta. Então, no item 6, o texto nos diz: admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Será que a espécie humana é algo miserável? Quando nós assistimos atos de violência, quando nós assistimos
a degradação do comportamento humano, muitas vezes podemos tirar essa infeliz conclusão. Mas, na realidade, não é bem assim que os espíritos pensam, e não é isso que condiz com a realidade. Nós sabemos que a Terra, ela não abarca ou engloba a humanidade inteira. A humanidade terrena, ela é uma fração da humanidade que habita o universo criado por Deus. Então, digamos que a Terra seria, comparando com uma cidade grande, uma metrópole, a Terra seria menor que um bairro desta cidade. Menor que uma cidade pequena. Então, um grupo de pessoas habitam este planeta. Quem são essas pessoas que habitam este planeta? Qual é a condição delas? O que elas precisam viver? Qual é a sua condição moral? Nós vamos compreender a partir das suas atitudes, das suas ações, da sua forma de pensar. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que nós aqui, infelizmente, nos alimentamos de cadáveres. É uma expressão bem forte e agressiva, mas se você levar em consideração que nós temos que matar, tirar a vida de animais para nos alimentarmos de carne, e não só carne, né? Levando em consideração que tudo no planeta é vivo, nós nos alimentamos de daquilo que está vivo, mas que tem que entrar no processo de morte para nos alimentar. Então, que tipo de vibração povoa o nosso planeta? Ah, mas podemos questionar. Sempre foi assim. Essa é a vontade de Deus. Os animais também se alimentam de outros animais. Eles caçam, são presas e predadores. Mas a gente pode continuar perguntando: que tipo de planeta é esse que habitamos? Será que ele vai permanecer neste nível se nós mudarmos de nível? Se nosso comportamento for superior? Esses dias eu soube, por exemplo, que no Vietnã, depois da guerra, as pessoas passaram a se alimentar de cachorrinhos. Cachorros. Esses animais que para nós são seres que, assim, cuidamos como filhos. E quem ama um cachorro, ama também um boi, ama um cavalo, né? Ama uma galinha, um porquinho, que muitas vezes está na nossa mesa, e que nós nos satisfazemos com aquela iguaria, né? Tão bem temperada, e etc. São coisas que nós precisamos pensar. Ah, Meriva, mas você está propondo que a gente deixe de se alimentar de carne? Eu estou propondo que todos nós
possamos fazer esta reflexão. Isto serve para mim, para você, para toda a humanidade que habita a Terra. E não vai ser por milagre que vai ocorrer essa transformação, senão por sacrifício. Então, nós vivemos uma violência para nos alimentar. Nós utilizamos a violência para extrair o alimento que preenche o nosso corpo, né? Que nos dá a vida. Mas nós não vamos também entrar numa neurose e achar que hoje você vai parar, vai se tornar vegetariano da noite para o dia, você vai parar de comer carne da noite para o dia. É preciso vivermos um processo, passo a passo, fruto da consciência e do conhecimento. Então, o texto nos esclarece quando diz assim: esse julgamento decorre de uma visão estreita, que a Terra é um mundo de enfermidades, e que a humanidade é uma espécie miserável. Então, esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, como nós acabamos de falar, mas apenas uma pequena fração dela. Uma pequena fração da humanidade não se encontra na Terra. Isso significa, queridos irmãos, que existem mundos variados, mundos na infinidade do que Deus criou, do que o Altíssimo criou, existe uma infinidade de mundos habitados. Mundos mais avançados, mundos mais inferiores que a Terra, mundos intermediários, mundos que estão passando pela transição que nós estamos passando. Então, assim continua nos falando aqui o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Então, o que é a espécie humana? São todos aqueles seres dotados de razão que povoam os mundos do universo. A Terra é apenas mais um espaço. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Uma fração muito pequena, não é verdade? Um grão de areia. A partir do momento que sabemos que o universo é infinito e que está ele todo povoado, visto que o Criador nunca cessou de criar. Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. O destino da Terra e a natureza de sua população. Vejam bem. Qual é o destino da Terra? É o destino de todos os planetas. A Terra está destinada à perfeição, a se tornar mundo feliz. Ela está passando por um processo de transição, e ela passa por um processo dialético constante de transformação. A Terra é um ente vivo, é um ser vivo que se transforma. A população da Terra, ela precisa se transformar junto com ela. Aqueles que não se transformarem junto com o seu planeta
vai naturalmente ser remanejado para outro planeta que esteja condizente com o seu aprimoramento moral. Ou melhor dizendo, você vai habitar esse indivíduo que não esteja condizente com o avanço da Terra, ele vai estar condizente com um mundo inferior. Então, ele vai ser remanejado para mundos inferiores. Onde, com o conhecimento que ele adquiriu na Terra, ele vai poder ajudar aquela humanidade a evoluir. Ele vai poder contribuir. Vejam bem a nossa responsabilidade. Vejam bem que o Criador aproveita todos nós, dos mais ignorantes até os mais avançados. Também não estou querendo dizer que não importa ser ignorante, que você pode ser o tempo que você quiser. Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo, não estou querendo dizer que você não tem pressa para evoluir, não deve ter pressa para evoluir. Na realidade, não é a questão de ter pressa para evoluir. Como bater meta numa empresa que você trabalhe, né? Como cumprir horário. Não é assim o processo evolutivo. O processo evolutivo, ele se desponta, ele avança a partir do avanço da consciência de cada um. Ah, mas essa consciência, ela brota assim do nada? De repente, como um milagre, de repente você fica bem? Não, não é assim. É sempre através do esforço. O esforço individual, o esforço coletivo, como nós já dissemos em outros momentos. Se você é responsável pela sua família, você é responsável pelo progresso da sua família. Se você é responsável por uma escola, você é responsável pelo progresso daquela instituição. O melhor comportamento das pessoas, a melhor forma de trabalhar. Se você é responsável por um hospital, você é responsável pela evolução daquelas pessoas. Não tem essa de você, estou fazendo meu trabalho, de olhos fechados para o resto. Não é por aí. Você precisa pensar no todo. Você precisa pensar no conjunto. E se você avança, logo as pessoas vão perceber, através de suas atitudes, que você avançou. E a tendência é se basear naquele comportamento. Vejam bem como a diretora, como o diretor da escola age. Ela ou ele tem um cargo de grande responsabilidade e vejam como é o comportamento desta pessoa. Veja bem como o diretor do hospital age. A questão da moral, a questão da organização administrativa, da ética, né? Então, o processo evolutivo, ele vai se dando cada vez mais a partir da ampliação da consciência. E a consciência, ela se amplia com conhecimento. É a leitura do Evangelho de Jesus. Aquelas palavras, aqueles ensinamentos, eles são magistrais, eles são extraordinários, eles modificam a nossa existência. À medida que utilizamos esse comportamento ético cristão manifestado nas orientações do Cristo, não estou com isso discriminando outras religiões. Cada religião tem uma ética própria. E devo dizer que o mundo não está acéfalo, perdido, solto, porque existe uma ordem no universo regida por leis que foram criadas
por um ser superior, justo e bom. Então, as coisas tendem a seguir um caminho de evolução, de superioridade, de discernimento, de muito mais de religiosidade do que de religião. Mas, se a religião ainda é necessária, ela deve existir para ajudar as pessoas a perceber a necessidade de se melhorar. Então, é nesse sentido que o texto vai trabalhar com a condição da Terra. Quem são os habitantes da Terra? Quais são aqueles que habitam a Terra e que sofrem tanto? Aqui, o texto nos fala assim: faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a terra como um arrebalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo, e compreenderemos porque as suas aflições sobrepujam os prazeres. A terra não é um paraíso. As visões extraordinárias que temos da natureza são fruto do bom trabalho dos espíritos superiores, regidos pela ordem divina, que nos possibilita, como num grande telão, como num cinema, como numa tela que se desponta à nossa frente, visualizarmos imagens extraordinárias, dando-nos a possibilidade de refletirmos a partir dali, da beleza, da superioridade do bem, nos propondo avançar. Então, quem são esses que estão sofrendo aqui na Terra? Nós, todos que estamos aqui na Terra sofrendo. Embora estejamos em vários níveis de graduação, uns estão no jardim da infância, outros estão no ensino médio, ou no fundamental, né? Outros estão em fundamental menor, fundamental maior, outros estão na faculdade, outros já fizeram doutorado, PhD, tudo habitando a Terra. Embora nós estejamos aí vivendo vários níveis evolutivos, a Terra é um hospital, a Terra é uma penitenciária, a Terra é, como aqui o texto está falando, um pantanal, porque, na realidade, as aflições, ela é tudo isso a um só tempo, repetindo aqui para vocês. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres. Então, é porque a humanidade é miserável, está destinada a sofrer, sofre porque é pecadora, está destinada ao sofrimento eterno, como no inferno eterno, como muitas ideologias, ideias, teorias religiosas apontam. Se nós estivéssemos destinados pelos nossos pecados a um inferno eterno,
ao mundo só de sofrimento, Deus não seria justo. Mas vejam bem, que mesmo no sofrimento, você pode colaborar com o outro, você pode colaborar para o progresso do outro, você pode contribuir para o desenvolvimento do outro e de si mesmo. Então, nós não estamos aqui à toa, nós estamos para sermos educados numa escola, nós estamos para sermos curados no hospital, nós estamos para sermos, para termos disciplina numa penitenciária. Por que que os pais colocam os filhos de castigo? Por que que os pais tomam os celulares dos filhos em determinados momentos? Então, vejam, é preciso vivermos determinados níveis de sofrimento para compreendermos como podemos agir de forma adequada, ética, moral, comportamentalmente adequado e conscienciosamente também fundamentalmente. Isto é fundamental, isto é de suma importância. Então, não adianta fingir. Eu faço minhas preces todos os dias, eu elevo meu pensamento a Deus, eu sou uma pessoa que penso no meu próximo. No Natal, eu me envolvo com as campanhas de caridade, distribuo presentes para as crianças, mas sua consciência, enquanto sua consciência vai até aí, de uma consciência anterior que não fazia nada, você está evoluindo. Mas se sua consciência evoluiu para este tipo de pensamento, e de vez em quando você faz uma campanha de caridade, de vez em quando você tira alguma coisa do seu salário e doa para aqueles que precisam, enquanto você está nesse nível de consciência, sendo diferente daquilo que você vivia no passado, você está evoluindo. Mas quando você avança para esse nível de consciência, você já está no processo de transformação para outro nível, um nível mais avançado. Um nível em que você não consegue mais viver sem pensar no outro. Sem pensar nos órfãos, sem pensar nas crianças que vivem nas ruas, nas famílias que estão passando fome, naqueles que estão nas penitenciárias e que precisam de uma prece, precisam de uma palavra, precisam de um conselho, ou aqueles que estão nos hospitais. Nós precisamos nos humanizar. E apesar de sermos uma humanidade caracterizados pela racionalidade, pela qualidade de pensar diferente dos animais, que são nossos, são energias que estão conosco para nos auxiliar, nos proteger, não é? Apesar de eles não terem um comportamento racional, são seres que sentem dor, que sofrem, e são seres que cumprem o seu papel junto a nós. Então, nós precisamos efetivamente refletir sobre isso, porque nós precisamos nos humanizar. E humanizar é ser mais sensível a tudo que está ao seu redor, aos seres vivos, ao seu próximo, ao seu espelho, que é o nosso próximo, não é? Aos animais, às plantas, à vegetação em geral, aos minerais, a tudo que nós temos aqui neste planeta e que sustenta o nosso fluido vital. Pois bem, o texto aqui é muito esclarecedor
quando nos diz assim, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção, os que não praticaram crimes, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Daí, todos nós podemos compreender, através do conhecimento, da informação, dos espíritos, da reflexão, de uma reflexão bem feita, consciente, que nós não estamos no paraíso, e não é porque eu esteja querendo estabelecer aqui um, um pavor entre as pessoas, nós não estamos no paraíso. Nós estamos num lugar em que, para sermos corrigidos, para sermos melhorados, com as, com a vida, com as experiências pelas quais passamos, em toda a condição que vivemos aqui. Então, não podemos desperdiçar esse tempo para vivermos ou gastando tudo que temos, se temos muito, esbanjando. Existem tantas pessoas com um nível de nutrição baixíssimo, crianças que estão passando fome. Em vários lugares do mundo, pessoas que estão morrendo por doenças ligadas à desnutrição, por exemplo. E não é justo você não ter um mínimo de reflexão diante desse fato, de que você está num mundo em que existem pessoas sofrendo muito. Se você não está sofrendo tanto com determinados, com a fome, com a miséria, com a doença, a falta de saúde, tem outras tantas pessoas que estão passando por isso. Estão vivendo seus karmas, que são provações, estão vivendo expiações, e esse é o motivo pelo qual estamos aqui neste planeta, para sermos testados, sermos provados, e a melhor resposta que dermos vai resultar no nosso processo de adiantamento e evolução. É a partir daí que vamos evoluir. Então, precisamos pensar mais um pouco. Também o texto nos diz assim, eu indico que vocês leiam e releiam esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Destino da Terra e causa das misérias humanas. Um texto extremamente instrutivo, que leva qualquer pessoa que lê a fazer uma reflexão muito viva, uma reflexão que vai lhe servir para o aprimoramento e crescimento humano e modificação do comportamento, seu comportamento em geral. Aqui, o texto continua dizendo, para finalizar, ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos felizes, quando se acha curado de suas enfermidades morais. O homem sai da Terra para mundos felizes, quando se acha curado das suas enfermidades morais. Precisamos de um comportamento moral adequado, verdadeiro, intimamente refletido,
Nós precisamos urgentemente desse tipo de comportamento. Nós temos aqui no Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 1, A Lei Divina Natural, na questão 629, que Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? E os espíritos respondem para Kardec: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Distinção entre o bem e o mal. Continuam falando. Funda-se na observação da lei de Deus. Olha bem, como é que você pode distinguir o bem do mal? Essa distinção só é possível na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então vejam bem, o que é o bem considerado pelo Altíssimo? É aquilo que você faz e que vai refletir na humanidade. É aquilo que você faz que vai beneficiar a todos, não prejudicar. Se você vai fazer algo que é bom só para você, está de acordo com seus interesses pessoais. Isso aí demonstra em você o egoísmo. Você vai vai estar agindo por egoísmo, por intenção individual. Desculpem. Então, viver por seus interesses pessoais não leva você a nada. Na questão, essa questão nos diz, então, o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Vejam bem. A questão 630, Kardec pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. Veja que bom discernimento. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. A palavra é infração. Estamos na terra por estarmos infringindo a lei de Deus. Assim, estamos na terra cumprindo, resgatando, sendo provados, porque infringimos a lei de Deus. Mas o objetivo de todo o planeta é nos fazer evoluir. Nada se perde nesse caminho. E Deus não está nos lançando ao inferno eterno. Né? Nós não estamos aqui jogados no mundo infernal para sofrermos eternamente. Nós estamos aqui para aprender. Então, vamos parar de infringir as leis divinas, porque elas são a nossa força. São elas que nos constroem, que nos edificam. A questão 631 nos diz assim: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem do mal? E os espíritos respondem: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Os seres humanos possuem inteligência para discernir o bem do mal. Isto é fundamental. Então, trazemos dentro de nós escrito na nossa consciência as leis divinas. Sabemos muito bem, podemos distinguir o que é certo do que é errado. E é por isso
que nós temos toda a condição de evoluir. Não somos uma humanidade miserável. Esta forma de pensar é negativa, porque tudo tem um sentido. E a doutrina espírita vem nos trazer essas informações extraordinárias, que nos fazem refletir melhor sobre a nossa existência. A 632 nos diz assim: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando, em realidade, está fazendo o mal? Os espíritos aí também respondem. Jesus vos disse: veja o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganaríeis. Essa é uma medida maravilhosa. A didática que o Cristo nos traz. Veja o que você acha, o que você entende que seria bom para você, seria bom que as pessoas fizessem em seu benefício. Você ficaria feliz com que tipo de atitude em relação a você? Assim, refletindo sobre isso, sobre essa mesma atitude, você vai fazer ao outro. Você vai desenvolver em benefício do outro. Aquilo que é bom para você, você vai realizar, porque para o outro também vai ser. São pequenas coisas, são detalhes simples e que eu sei que muitas vezes difíceis de serem elaborados em nosso comportamento. O comportamento é tudo, pensamento e comportamento. Isso produz vibração, positiva ou negativa. Vibração negativa leva à violência, ao ódio, à angústia, aos maus pensamentos, atrai energias negativas. O que são essas energias negativas? Muitas vezes, irmãos que estão sofrendo porque não conseguem avançar, não conseguem compreender o sentido da vida, não conseguiram compreender enquanto estão encarnados, e desencarnados continuam do mesmo jeito. Atraem aqueles pensamentos dos irmãos, atraem tanto os pensamentos dos desencarnados, bem como a sua presença negativa daqueles que estão em baixa vibração, estão vivendo negativamente pensamentos de violência, de morte, de suicídio, de vingança, quanto atrai também pensamentos de espíritos encarnados, nossos irmãos, companheiros, que estão destilando o ódio, a ganância, a inveja, a maldade, através de palavras, através de ações negativas, de sentimentos. Então, nós precisamos vibrar positivo, elevado, para atrairmos as boas influências, influências dos espíritos superiores, que agem pelo Cristo, que agem em nome do Cristo, que agem pela vontade divina. Os espíritos superiores, eles fazem a vontade de Deus. E é por isso que eles, na realidade, a sua presença cultivada em nós, através da sintonia de prece, através dos bons pensamentos, nos leva a caminhos melhores, comportamentos adequados e uma vida moral cada vez melhor, um comportamento moral e ético cada vez melhor, cada vez maior, ampliando a sua consciência. Eu tenho um texto aqui dos irmãos Vozes,
que eu já li no mês de setembro, e ele nos diz assim: tudo pode mudar para melhor. Ao contrário do que possa parecer, esse é um momento favorável para boas mudanças, corações bondosos, pessoas interessadas em contemplar um mundo de paz, humanos de boa e forte vontade, univos. Vocês estão sendo convocados ao combate contra a violência. Vocês estão destinados a multiplicar a paz nesse mundo, na terra. Não tenham receio. Jesus Cristo será o escudo e proteção de cada um de vocês. Muita paz, irmãos vozes. Eles aqui ainda colocaram uma observação que eu tive muito prazer de ler para todos vocês, há uns meses atrás, e eu vou ler novamente, porque todos os dias nós estamos precisando de força, de boas palavras de ânimo, e ninguém melhor para fazer isso que a espiritualidade superior, os espíritos de luz, os irmãos abnegados, nossos protetores espirituais, nossos anjos da guarda, que estão cuidando de nós. Não se enganem, são nossos protetores espirituais, nossos anjos da guarda, que estão nos fazendo chegar até a presença dos irmãos vozes, dos espíritos de luz, que estão aqui na Terra para nos ajudar a evoluir. E eles nos disseram assim, complementando este texto: nós que estamos aqui, não podemos nos apegar às tragédias que estão acontecendo. Temos que ter fé e seguir. Temos que construir a paz. Temos que lutar pela paz. Irmãos vozes, meus queridos amigos, que a paz de Jesus, a paz do Cristo, do Mestre amado, esteja com todos neste dia, nesta noite, que ela seja uma noite de muitas bênçãos. Bênçãos no sentido de crescimento espiritual, de uma tomada de consciência cada vez maior. Essas bênçãos são curativas, elas são transformadoras, elas vão nos fazer viver uma vida de paz. E cada um de nós, em paz, vai arrebatar, vamos dizer assim, vai levar para uma multidão essa mesma paz. Porque nós precisamos contribuir com o progresso da humanidade. Nós precisamos avançar e contribuir com o outro. Jesus abençoe a todos e até segunda-feira, a nossa próxima oportunidade, quando falaremos do Natal. Muita paz a todos e boa noite.